1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 22, nós veremos se Jesus pregou no inferno. Verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pedro diz que Jesus também sofreu por fazer aquilo que é correto. Ele sofreu e morreu pelos nossos pecados. O justo sofreu e morreu pelos injustos. Pedro diz que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, para abrir o caminho de acesso de alguém para Deus. Pedro diz que Jesus morreu fisicamente, porém ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Verso 19 ao 20. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Pedro traz a ideia que na época de Noé, Jesus, pela boca de Noé, proclamou como um arauto a pessoas rebeldes que estavam aprisionadas nos seus pecados. Noé era um pregoeiro da justiça e Cristo estava pregando para aquelas pessoas através de Noé. Pedro alerta os cristãos que, na época de Noé, foram poucos os salvos do juízo. Assim também, o sofrimento tem o poder de separar o joio do trigo, os chamados dos escolhidos. Versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Pedro diz que a arca era uma figura do batismo, que agora vos salva. Pedro não diz que o batismo é que salva, ou que pela água é que é lavado dos pecados. Antes, ele deixa claro que o batismo não afasta a sujeira do corpo. O batismo é um símbolo externo da resposta interna da boa consciência em relação a Deus. O batismo é um retrato da morte, do sepultamento e da ressurreição. Verso 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Pedro mostra que primeiro Jesus sofreu e depois ele foi exaltado, e está sentado em um lugar de honra à direita do Pai. Os anjos, principados e potestades estão sob o governo e a obediência de Jesus Cristo, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11, que diz assim: Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus